enquete, ou perguntar para cada um dos irmãos, dificilmente alguém aqui vai dizer, não, eu não aceitei a Cristo, eu já aceitei a Cristo. Agora, nós precisamos entender pelas Escrituras que o aceitar a Cristo tem dois viés. Um é aceitá-lo como Salvador, é aceitá-lo como Senhor da sua, ou como Salvador da sua vida, Salvador pessoal. É aceitá-lo como sacrifício vicário, substitutivo da tua vida. Isso aqui todos nós aceitamos, o mundo inteiro aceitou. Mas a grande diferença está depositada em termos do Cristo como nosso Senhor. Nem todos nós temos Cristo como Senhor. O aceitamos como Salvador, mas o não aceitamos como Senhor. O aceitar como Senhor é entender que a minha vida não me pertence mais, mas a vida que agora vivo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou. Então eu preciso entender e aceitar, estar disposto. Aí vem alguém com uma filosofia e diz, mas espera aí, que história é essa, pregador? Deus nos deu livre-arbítrio, Deus nos deu vontade própria, capacidade de tomar decisões, agir de acordo com elas. Você está falando algo incoerente, porque você está dizendo que eu não posso mais ter uma vida própria. Irmãos, não é isso em hipótese alguma, mas é nós termos Cristo como Senhor dos nossos desejos, das nossas escolhas, das nossas decisões. Nós vamos continuar decidindo, continuar fazendo, mas nós vamos fazer sempre para a glória de Deus. Nós vamos sempre consultar ao nosso Senhor na hora de fazer ou não fazer. Coisa linda é quando alguém diz assim, eu não estou andando por este caminho, não é porque o meu pastor diz que não pode, não é porque eu estou com alguém do meu lado, e esse alguém não pode ver eu andando por este caminho, ou fazendo desta forma, não. Coisa linda, e você entende quando uma pessoa tem Cristo como Senhor da sua vida, é quando ele tem consciência própria, e ele sabe que não andará por caminhos tortuosos, porque ele tem consciência da sua salvação, e ele diz, eu tenho um Senhor acima de mim, que me ama, que preparou o melhor caminho para a minha vida, e ele sabe o que é melhor para mim. Queridos, o texto que nós lemos vai nos dizer, especialmente no capítulo 8, aonde o apóstolo fala da aplicação da salvação, vai nos dizer que nós temos 5 estágios em Cristo. E aonde você acompanhou comigo 8 e 29, ele começa a falar do primeiro estágio, porque os que dantes conheceu. Então a primeira afirmação que o apóstolo faz é, Deus nos conheceu de antemão. Mas como é que isso pode acontecer? Querido, Deus já nos conhecia antes do Éden, antes da eternidade. Deus já te conhecia. Deus, na sua presciência, já sabia do seu nome, já sabia da cor dos seus olhos, já sabia da sua família. Deus te conheceu de antemão. Deus te conheceu lá na eternidade passada, e Deus te amou lá. Lá Deus te amou, porque vamos e venhamos, que méritos, que virtudes há em nós para conquistarmos meritoriamente uma salvação. Queridos, nós não temos condições, mas Paulo vai dizer que ele nos amou primeiro, e a Bíblia toda trabalha em torno disso. Vai dizer, não foi vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O salmista também vai dizer, instruído ou inspirado pelo Espírito Santo, aleluia, que somos nós, que somos ovelha do pasto do Senhor. Ele te conheceu. Você pode dizer, mas eu não gosto da minha voz, eu não gosto da minha barriga, outros não gostam do seu cabelo, outros nem têm tanto cabelo para não gostar, mas Deus te ama como você é. Deus te conheceu como você é.
Na concepção da nossa mãe, quando houve a fecundação, no ato sexual, milhões de sementes foram lançadas, e os cientistas dizem que os teus concorrentes, para que você nascesse, poderia fazer uma fila indiana, um atrás do outro, e daria 8 quilômetros de criança. Dessas, uma só nasceu, e esta é você, que Deus te conheceu de antemão, que dantes conheceu. Agora a questão é, Deus te deu livre-arbítrio, você responde pelos seus atos, você semeia, você escolhe o que semear. Agora há uma lei que Deus também determinou, que tudo aquilo que você semear, você vai colher. Se você plantar confiança em Deus, se você semear fé em Deus, entrega em Deus, você colherá inevitavelmente salvação, vitória, bênção para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. Mas se você fizer do teu jeito, a conta vai chegar, e aí Deus não vai se responsabilizar. Querido, a segunda afirmação de Paulo da nossa situação em Cristo, ele vai dizer, capítulo 8, versículo 29, também os predestinou, e ele vai dizer para quê? Qual o propósito? Para serem conforme a imagem de seu Filho. O que é predestinar? É preparar, é predeterminar, é já incalculavelmente, ou calculavelmente, melhor dizendo, determinar algo. Deus predestinou em que sentido? Deixa eu lhe dizer, Deus predestinou a salvação, e eu faço aqui uma ilustração. A igreja, ela é como um navio, e o capitão dessa nau é Cristo. Cristo é o capitão da nau. A nau está rumo ao porto celestial, e este navio, esta igreja, essa salvação está preparada de antemão, ela foi predestinada. O diabo pode se levantar para impedir, que não vai conseguir. Os poderosos deste mundo já tentaram impedir, mas não conseguem. Reis se levantaram contra a Bíblia, e contra a salvação, e contra a igreja. Impérios se levantaram, mas não conseguiram, porque a igreja e a salvação está predestinada. Ou seja, nada vai impedir a marcha triunfante. A igreja inevitavelmente chegará ao porto celestial. Agora, você tem livre-arbítrio para entrar nessa nau ou não. Tem muita gente que entrou na nau, aceitou as ordens do capitão, mas logo ele disse: não, é muito pesado, para mim não está bom, eu não quero. E ele saiu, ele pegou um botezinho salva-vida e saiu do navio, e foi viver as aventuras dele. Há muita gente assim. Há outros que até estão ali no navio, mas estão ali e não seguem as ordens do capitão. Estão de corpo presente, mas não seguem as orientações. Alguns deles estão ali e estão na beira do barco, e daqui a pouco vai vir a onda, vai vir o vento, vai vir a tempestade, porque ela chega, e esta pessoa, como acontece com muitos, pode correr no risco de cair nas águas profundas. Mas aquele que confia no capitão desta nau, e que entregou a sua vida, diz: eu creio nele, aleluia, eu aceito a direção dele, ou eu confio. Esses estão indo em marcha triunfante para o porto celestial. Deus preparou. Para onde você tem ido, meu amado? Para onde você tem ido, irmã? Você está com o capitão? Você está na direção do céu? Ou você me diz, e a tua roupagem cristã me diz, mas as tuas atitudes e a tua conduta mostram que você está indo em sentido oposto? Queridos, Paulo diz, numa terceira afirmativa, versículo 30 do capítulo 8: e aos que predestinou,
A esses que escolhem estar na embarcação com o capitão Jesus, a esses também chamou. Aleluia. Ele nos chama, o chamado é universal. Pessoas entraram aqui e se perguntam diante de uma palavra dessa: mas será que a salvação é para mim? Eu tenho vivido uma vida de desgraça, de derrota em derrota. Eu tenho vivido uma vida no vício. Há pecados que aparentemente são simples, são de estimação, mas eu não consigo me livrar deles. A minha vida não tem sido uma vida triunfante, uma vida de vencedor. Eu ouço a palavra nas quintas-feiras, eu tenho me esforçado até para vir a mais alguma programação da igreja, mas eu não consigo vencer. Cristo te diz essa noite que Ele te chamou. A palavra está aqui, chamou. Ele te chama, Ele te chamou. Você é uma escolha de Deus. Só tem um que pode te impedir de entrar no céu: é você mesmo. Porque a porta da graça está aberta. Há muitas pessoas que perecem visualizando a porta, outros estão próximo da porta. Mas nesta noite Deus diz para você, e eu prego este evangelho, o evangelho que é poder de Deus para a salvação, para que você entre pela porta. Chega de ficar mendigando espiritualmente. Cristo tem para você vitória, mas precisa entrar pela porta escolhido. Entre pela porta do Senhor. Um dia eu estava aqui no nosso plantão pastoral, ali embaixo na entrada do templo, e um jovem chegou da aula. E quando esse moço chega da aula, ele estava até com a mochila, e ele sentou ali. E eu obviamente não vou colocar aqui nome, mas de forma bem objetiva vou relatar para você. Ele disse assim: olha, eu estava na internet, no Facebook, navegando, e alguém me mandou um convite, e como é de praxe, eu aceitei o convite para ser meu amigo. E era uma menina, e ela era uma emo. E o que eu vou falar aqui, eu não vou dizer que todos os emos praticam isso, mas nesse fato aconteceu. E aquela emo, ela era satanista. E o menino disse assim, que a emo pegou ali nos contatos dele o telefone e ligou para ele. E ele, não sabendo do que se tratava, atendeu. E ela disse: olha, eu sou satanista, e o diabo te escolheu. O diabo tem um plano, um projeto na tua vida. Ele te escolheu e você pertence a ele. E aí ele disse assim, ó, que desligou, ficou apavorado. Mas durante a noite ela ligou próximo de 40 vezes para ele, durante a noite toda, a madrugada toda. E ele disse assim, ó: a minha vida está um delírio, a minha vida está terrível, eu não faço nada direito, eu vou tomar banho, e quando eu tomo banho sai um cheiro terrível do banheiro. Aí eu disse para ele: mas por que acontece isso? Aí ele detalhou e disse assim: ela disse para mim que o demônio da sujeira, ele ia me tocar, ia me pegar. E eu, nessa área, meus irmãos, a gente se resguarda um pouco, a gente fica mais com aquilo que está revelado na Bíblia. E eu fiquei assim: demônio da sujeira, que negócio que é esse? Aí ele contou e disse: eu não aguento mais, eu sinto uma opressão, eu sinto um peso, uma dificuldade. E eu disse para ele: moço, eu vou orar por você, mas você precisa, vindo de ti, é espontâneo, é teu, aceitar Cristo. Porque não adianta eu orar aqui e daqui a pouco você entrar na mesma situação. E o moço concordou, tomou uma decisão, se decidiu a Cristo, e nós fomos orar. Quando nós oramos, inevitavelmente o diabo se manifestou. O diabo se manifestou, e depois que nós oramos, um cheiro terrível, um cheiro horrível tomou conta do gabinete pastoral.